Então, pessoal, hoje nós vamos começar a falar dos procedimentos em espécie em si. E o primeiro procedimento, como não poderia deixar de ser, sobre o qual nós vamos falar, é o procedimento comum ordinário. O procedimento comum ordinário ele é a base da regulamentação de todos os procedimentos, não é? A partir do conhecimento do procedimento ordinário é possível que a gente entenda e conheça de forma mais pormenorizada e de forma mais simples todos os demais procedimentos. Talvez o mais diferente de todos os que nós vamos ver aqui, por incrível que pareça, não será nem o do júri, porque o júri começa de uma maneira muito parecida com o procedimento ordinário e, obviamente, depois na fase da sessão de julgamento ele se diferencia. Mas o mais diferente, efetivamente, é o procedimento sumaríssimo. No entanto, todos têm a base do procedimento ordinário em maior ou menor grau. Então, nós começaremos pelo procedimento ordinário e, como vocês podem observar, eu vou mostrar aqui para vocês, o procedimento ordinário, ele começa, ou nós pelo menos vamos estabelecer o começo do procedimento ordinário pelo oferecimento da denúncia. Então, a partir do oferecimento da denúncia, nós começaremos a explicação sobre o procedimento ordinário. E o procedimento ordinário, ele logo em seguida ao oferecimento da denúncia, que obviamente é um ato praticado pelo Ministério Público, e isso se aplica também ao caso das queixas, ou seja, das ações penais privadas, cujo procedimento seja ordinário também, tá? Mas vamos trabalhar com a regra geral. Então, o oferecimento da denúncia, porque a ação penal pública é a regra geral, é o que inaugura o primeiro ato do procedimento. O segundo ato é o recebimento da denúncia, que é um ato judicial, é uma efetiva decisão judicial. Originalmente, quando se iniciou a proposta, quando se estabeleceu a proposta de alteração do Código de Processo Penal pela apresentação do anteprojeto por uma comissão de juristas lá em 2000, no ano 2000, foi encaminhada por mensagem pelo presidente Fernando Henrique Cardoso ao Congresso Nacional em 2001, a ideia original era que o recebimento da denúncia fosse precedido do estabelecimento do contraditório, ou seja, o juiz não receberia a denúncia, ele determinaria a citação do acusado para que ele pudesse falar sobre a denúncia e, portanto, estabelecesse um contraditório, e só então o juiz decidiria sobre o recebimento da denúncia. No entanto, na tramitação do projeto no Congresso Nacional, foi incluído o recebimento da denúncia logo em seguida ao oferecimento da denúncia, mantendo uma tradição inquisitória em que o juiz decide sobre o preenchimento ou não dos requisitos da denúncia e os requisitos para o seu recebimento, sem ouvir a parte ré, né, sem ouvir a defesa. No entanto, infelizmente, a despeito de muita discussão, se fixou o entendimento na jurisprudência de que o efetivo recebimento da denúncia é esse ato que vem logo em seguida ao oferecimento da denúncia, ao arrepio do direito ao contraditório. Fixar esse momento do recebimento é muito importante, entre outros motivos, porque é o ato de recebimento que, de fato, estabelece a relação processual e porque é o ato do recebimento da denúncia que interrompe o fluxo do prazo prescricional. Ao interrompê-lo, ele volta a contar do zero a partir dali. Tá? Bom, o ato do recebimento da denúncia
ele tem a natureza jurídica de decisão judicial e ele deve analisar os requisitos para o recebimento da denúncia, que são os requisitos presentes no artigo 395. Quem teve processo penal 1 comigo sabe, eu falei sobre isso já. O recebimento da denúncia, portanto, ele deve se fazer à vista daqueles 3 incisos do artigo 395. Ou seja, primeiro, são obviamente análises dos requisitos a contrário senso, porque o 395 estabelece quando a denúncia deve ser rejeitada. A contrário senso, nós teremos os requisitos para o recebimento. Então, a denúncia deve ser rejeitada quando ela for inepta, ou seja, quando ela não preenche os requisitos formais para o seu recebimento. Então, quando ela não é inepta, quando ela é apta, ela deve ser recebida. Segundo, ela também não deve ser recebida quando não estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, quando estão presentes as condições e os pressupostos, ela deve ser recebida. E, por fim, ela deve ser rejeitada quando faltar justa causa, o que implica dizer que ela deve ser recebida quando a justa causa estiver presente. Não é? Então, a análise minudente desses requisitos do 395, eu me remeto, né, às aulas que nós tivemos em processo penal 1. Tá? E lá eu detalhei, vocês devem se recordar, eu detalhei o que significa cada um deles, foi precisamente nas aulas sobre a ação penal. Tá? Nesse mesmo ato em que o juiz decide receber ou rejeitar a denúncia, porque, por óbvio, se ele rejeitar a denúncia, o procedimento não continua, e mais do que uma decisão, né, a rejeição é mais do que uma decisão, ela não é só uma decisão, ela é uma decisão, ela é uma sentença, portanto é uma decisão e é uma sentença, né? Já o ato de recebimento é uma decisão, mas obviamente não é uma sentença, não tem natureza de sentença, como a gente vai falar ainda sobre sentença, nós veremos melhor isso, mas fique aqui muito claro que o ato de recebimento da denúncia, ele não é um ato de sentença, mas é um ato decisório. Nesse mesmo ato, o juiz determina a citação do acusado. Tá? No processo penal, as citações, como de resto todo ato de comunicação, mas a citação ela deve ser feita de forma pessoal pela expedição de um mandado de citação a ser cumprido pelo oficial de justiça pessoalmente. Ou seja, o oficial de justiça deve procurar o acusado e o oficial de justiça, então, vai citá-lo pessoalmente. Uma vez citado pessoalmente, depois nós vamos falar, o procedimento prosseguirá. Né? Mas eu queria tratar aqui da hipótese em que o oficial de justiça não conseguir realizar a citação pessoal. Porque na hipótese em que ele não realiza a citação pessoal, terá que ser realizada a citação ficta. E aí, qual será a citação ficta? Né? O Código de Processo Penal prevê 2 possibilidades. A citação por hora certa, mas também temos a citação por edital. A citação por hora certa deve ser aplicada pelo oficial de justiça quando ele verificar que ele não consegue citar porque o acusado está se ocultando. Então, ele procederá à citação por hora certa, voltará 3 vezes no endereço, avisará a um vizinho, parente, porteiro, enfim, o que for, que ele voltará lá num dia e hora exatos, designados, e se o sujeito lá não estiver, ele se considera, por isso a citação é ficta, se considera citado, o oficial de justiça certifica todo o ato e dá o réu por citado. Na hipótese de citação por edital, é o caso em que o oficial de justiça não encontra o acusado
que se encontra, portanto, em local incerto e não sabido. É diferente da citação por hora certa, porque na citação por hora certa se entende que o sujeito está se ocultando. Na citação por edital, o oficial de justiça o faz quando ele entende que o sujeito está em local incerto e não sabido, ou seja, ele não está se ocultando. Tá? Então, o edital é publicado e, dentro do prazo, o acusado pode se apresentar ou constituir advogado. Caso ele não se apresente pessoalmente e nem constitua um advogado, nesse caso, especificamente nesse caso, o processo será suspenso, o prazo prescricional será suspenso, podem ser produzidas as provas urgentes, aquelas que não podem esperar, e pode eventualmente ser decretada a prisão preventiva se estiverem presentes todos os requisitos para tal, que nós vamos estudar quais seriam. O que importa que fica claro é que na citação ficta por hora certa, o processo prossegue, né? Enquanto na citação ficta por edital, caso o acusado não compareça nem constitua advogado, o processo não pode prosseguir, né? Repetindo, o processo será suspenso, a prescrição suspensa, produzidas as provas urgentes, se necessário, e eventualmente decretada a prisão preventiva, se presentes os requisitos. Tá? Essa, portanto, é a regra sobre os atos de comunicação. Nós continuaremos então no próximo bloco.